Então, nesta sequência, Egito, deserto, Canaã. Nós vamos falar sobre o deserto. Lembrando, o Egito, nós fizemos uma correlação, da carne, a alma e o espírito. E como se fossem diferentes estágios da caminhada na vida cristã, da caminhada com Deus. Então, o Egito é a batalha contra a carne, a vitória sobre o pecado. E ao longo da vida cristã, todo o tempo nós vamos enfrentar, vamos lutar contra isso. O deserto representa o estágio em que Deus está trabalhando a nossa alma. Eu falei hoje de manhã, quando a gente peca, quando a gente pecou, quando o homem se afastou de Deus, antes ele vivia inspirado por Deus, motivado por Deus, e ele tinha em Deus a sua meta final. Depois da queda, o homem passou a viver de si, por si e para si. Então, o espírito que era a chama, a fonte, porque era o espírito do homem conectado com o espírito de Deus. A plenitude disso, nós só vimos em uma pessoa em toda a história, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Do Pai, pelo Pai, para o Pai. Mas nós, batalhando, caminhando, nascendo de novo, buscando o Senhor, lutando contra o pecado, saímos de determinadas escravidões, prisões, cadeias do Egito e entramos no deserto. O deserto fala das nossas lutas. Aqui todos nós temos lutas. A luta dos relacionamentos, do trabalho, da sobrevivência, luta do mundo espiritual, as dificuldades com o outro, com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com nossas emoções, as adversidades, as perdas, dores, problemas de saúde, problemas financeiros, tudo isso faz parte do ambiente do deserto. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Naquela oração que ele fez pelos discípulos e por toda a igreja ao longo da história, João 17, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o deserto é essa etapa entre a escravidão do Egito e a herança, o repouso de Canaã. Vou usar uma imagem aqui que, se eu naturalmente vivo de mim, por mim e para mim, pensa que em mim mesmo a minha alma inchou, eu engordei, fiquei mega obeso. Então o deserto é o lugar onde você vai perder gordura.
O deserto é o período da sua vida que você vai aprender a ouvir Deus, que você vai perder gordura, perder essa força. A nossa alma tem 5 faculdades básicas: o pensamento, o intelecto, as emoções, os sentimentos, a vontade, é o querer, a consciência e o livre-arbítrio. Então, a gente pensa, a gente sente, a gente quer. Além disso, a gente tem percepção de nós mesmos e fazemos escolhas. O problema, o seu problema, nosso problema, não é que a gente pense, não é que a gente sinta, ou que a gente queira, tenha vontade. São dons, são potenciais, capacidades que Deus nos deu. O seu problema não é sentir, pensar e querer. O seu problema é viver disso. Eu penso, eu quero e eu sinto. De mim, por mim, para mim. É assim que eu vivo. E nesse modo de existir, eu sou escravo. Eu não estou conectado, eu não dependo. O meu pensar, o meu sentir e o meu agir, o meu querer, não deriva de Deus. Então o deserto é o lugar da dieta. O deserto é o lugar da transposição de mim, por mim, para dele, por ele, para ele. Eu ir fazendo essa mudança. Eu ir perdendo. Veja, Deus não quer que a gente seja uma pessoa insegura. Deus não quer que a gente seja uma pessoa insensível. Nem que a gente não tenha vontade. Não é isso. Nosso problema não é ter vontade. O nosso problema é ser prisioneiro da nossa vontade. Ser servo da nossa vontade. Nosso problema não é pensar, mas é viver a vida só daquilo que a gente pensa. Não é sentir, mas é quando as emoções comandam a nossa vida o tempo todo. Então, quando Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, ele está falando do pensamento. Você precisa olhar para as pessoas, para as coisas que acontecem à sua volta e ter um senso crítico mínimo, um juízo de valor de tudo que se passa à sua volta. Jesus não quer que eu seja um inocente, um ingênuo, que não entenda o que passa à minha volta, que não tenha uma visão crítica do que está errado. Mas quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, é porque o meu olhar, o meu pensamento crítico é sempre baseado na minha visão humana. E eu estou sempre competindo com as pessoas e buscando ver o pior nelas. Naturalmente, porque eu vivo de mim, por mim, para mim. É assim que você vive. Então, eu me lembro que nessa caminhada, nesse aprendizado, às vezes Elisete dizia para mim, mas eu não estou concorrendo com você. Eu falava,
Nem eu estou concorrendo com ela, mas ela falava isso comigo. Mas eu não via que eu estava competindo com ela. Então, quando diz, não julgueis, para que não sejais julgados, é que, de mim, por mim, para mim, os meus pensamentos, eles me condenam. Porque eu vivo olhando, fuçando a vida alheia para ver um defeitinho, porque assim eu me sinto melhor, porque ele, porque ela é menos do que eu nesse troço. E claro que eu vivo pensando que o outro está pensando assim de mim também. E estou eu aqui, inchado em mim mesmo, nos meus próprios pensamentos. O deserto é o lugar onde a gente tem que perder gordura. O deserto é o lugar onde você vai aprender a desconfiar das suas certezas. Você é uma pessoa que é lógica, que é inteligente, que analisa, que sonda. Você aprendeu a acreditar no seu taco. Deus vai permitir você viver certos impasses, certas contradições. Deus vai te deixar enxergar um pedaço, mas outro você não vai enxergar. E aí aquela certeza, depois você descobre que tem um tanto de coisa que você não viu. E você lutou, brigou, discutiu. Então, pensa que em todas as coisas que você tem vivido, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no convívio social, o Eterno está zelosamente cuidando para fazer com que aquilo contribua para o seu bem. Contribua como, pastor? Desinchando. Contribua como? Ralando, caminhando no deserto, o sol quente, a guerra. O que acontece com a pessoa que caminha no deserto? Vai engordar? Não. Vai perder gordura, vai ganhar massa magra, vai ganhar músculo. Vai, porque ali é batalha, guerra. E o inimigo vai chegar, o deserto, Jesus foi para o deserto, e o inimigo veio tentar para desarmar, para tirar o foco de Jesus. O inimigo vai chegar para você e vai falar, tá vendo, olha só o que Deus deixou você passar. Tá vendo o que os outros pensam de você? Você está pensando o que o outro está pensando. Você está imaginando o que o outro está imaginando. E você está sofrendo. E o inimigo vem e sacode mesmo. Por que Deus permite? Porque você tem que perder gordura. Você tem que sair do de mim, por mim, para mim. Não julgueis para que não sejais julgados. Abre a sua mente. Aprende a entregar para o Senhor. Olha, eu julgo de manhã, de tarde e de noite todo mundo. Ainda assim, pastor, ainda hoje. Hoje um pouco menos. Mas nós somos assim. Nós somos assim. E o Senhor quer que a gente aprenda a enxergar o ouro, o tesouro no outro. O Senhor quer que a gente aprenda a ver a beleza de Cristo que está nele, que está nela. Que a gente aprenda a acreditar que a bondade do Pai, que a marca do Eterno está no nosso irmão. Que a imagem e semelhança nele, nela, está sendo restaurada. E a glória do Senhor vai resplandecer naquela pessoa.
Então, quando a gente fica agarrado aos nossos pensamentos, às nossas emoções ou à nossa vontade, o padrão é assim. E aí, jogo de poder, disputa disso, de inveja, ciúme, correria, vamos ver quem manda. É desgraça. É o pecado, é a natureza. E nem sempre é pecado. O que eu quero, o que eu penso e o que eu sinto, nem sempre é pecado. Mas como é independente de Deus, a minha vontade, ela não me leva para o caminho, ela não me leva para o propósito, ela não me leva para a maturidade. Como assim, pastor? É possível uma vontade, um querer, não ser pecado e não ser a vontade de Deus? Claro. Muita coisa que você quer, Deus não quer. Ele vê, porque ele vê adiante, mas aquilo não é pecado. Então, quando a gente trata da alma, é algo mais sutil do que o pecado, que é mais grosseiro, do que a carne. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico para você, de que é possível a gente querer alguma coisa que não é pecado e que não é a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no momento mais cruel e difícil da vida dele, ele não queria o cálice, ele não queria a cruz, ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele foi lá no Getsemane e falou: Pai, ele já estava sentindo uma agonia, e a agonia era tal que ele suou sangue. Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, porém a tua. Então, entre o que você pensa e o que Deus pensa, muitas vezes tem diferença. Entre o que você quer e o que Deus quer, tem diferença. E o deserto é o lugar para você aprender, ir para o altar e se render. Descobrir essa diferença entre a vontade dele e a sua, e você perder. Tem a ver com tomar a cruz, e não necessariamente tem a ver com pecado. Então, você caminha neste aprendizado a vontade de Deus, o que Deus pensa do outro e de mim, e o que Deus sente. E eu vou perdendo gordura, densidade na emoção, no pensamento, no querer, e vou aprendendo, como diz Paulo lá em Gálatas 3:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então vamos combinar. Fazer dieta é muito prazeroso? Não é. Deserto não é um lugar de puro prazer, não é. E a gente, infantilmente, a gente gostaria de viver, eu queria estar só no colo de Jesus o tempo inteiro, eu queria só o bem bom da vida cristã. Eu também, todos nós queríamos. Mas não é assim. A real não é assim. Embora Deus seja o Todo-Poderoso, Ele possa todas as coisas, Ele vê além e Ele diz: meu filho, minha filha, me dá a mão, que eu vou te guiar nesse deserto. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de vida, de paz, de bênção. Me dá a mão, confia. Vou ler aqui com vocês
Salmo 131. É um salmo de Davi, tem 3 versículos. Eu vou ler aqui na NVI. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, neste salmo, Davi está trabalhando com a questão da alma dele, do orgulho dele. Davi está trabalhando com os projetos, com sonhos dele. Não é que você, eu, nós não devamos ter desejos, projetos, coisas maravilhosas. É de Deus? É para a glória de Deus? Expande o reino de Deus? Ou é apenas para você? Então, é como se em todas as áreas da nossa vida, o nosso pensar, o nosso querer, o nosso agir, o nosso sentir, a gente tivesse que ir gradativamente aprendendo. Não é porque Deus, Ele não curta os seus sonhos, Ele quer te dar sonhos, Ele quer te dar projetos. Ele quer incluir você nos projetos dele e usar os seus dons no topo. Realizar você. E realizar o reino através de você. Nessa tradução aqui da NVI, eles colocam: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A maioria das traduções entendem que este exemplo de Davi seria uma criança desmamada. Eu acho que é mais isso do que uma recém-amamentada. Como assim? Eu fiquei imaginando, né? Davi olhando uma mãe, teve muitos filhos, e a mãe amamentando, e uma hora ela tem que desmamar, por amor da criança. E ela tem que dizer não, mas ela não pode jogar o filho fora. Ela tem que pegar ele no colo, ele querer mamar e ela dizer não. Ele sente o cheiro do leite, mas ela diz não. E essa luta dela com ele, ela amando, e por amor ela diz não, e ele, o bebê, querendo mamar. E ele também não pode fugir da mãe. O que acontece com um bebê desmamado? Ele se rende, ele se aquieta, ele diz: ainda bem que eu tenho a minha mãe, eu não tenho mais o peito para mamar. Tem mamadeira, tem comidinha, e eu vou aprender a ter prazer de outra maneira e a viver e sobreviver de outra forma. Então Deus te chama para aprender a ouvir Ele falar com você de outra forma. Você se converteu, orou, falou: Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia, Deus fala. Deus fala comigo. Aí você dorme, Ele te dá um sonho. Daqui a pouco Ele não fala mais. Como assim? Ele não fala mais daquele jeito que falava, para você aprender a ouvir outros idiomas, entender Deus falar com você de outras formas, aprender a ouvir outras músicas, outras línguas. Ele continua falando, só que ele não fala mais daquela maneira
beabá, aquele leitinho. Então, no fundo, o deserto é o lugar da gente trocar do princípio de mim por mim para mim, de Deus por Deus para Deus, e aprender a colocar nossa esperança no Senhor. Às vezes ele permite a gente passar num vale da sombra da morte. Tipo assim. E se eu morrer? Se morrer, morri. Principais exercícios espirituais da nossa alma no período do deserto. Aí eu pedi o Marcos para passar aqui. Amor, perdão, discipulado, é se colocar no lugar de quem aprende, tratar as feridas da nossa alma, crescer na fé. A gente precisa aprender a amar e ser amado. Tem gente que sabe amar, mas não sabe receber amor. Sabe dar, mas não sabe receber. Tem outro que sabe receber, bom de receber, mas não sabe dar. Então, você precisa aprender as duas coisas. Perdoar e pedir perdão. Olha, essa escola do perdão é séria. Porque Jesus não deu alternativa para a gente. Você precisa pedir perdão e precisa perdoar todo dia, o tempo inteiro, na sua caminhada. Precisa aprender a lidar com as circunstâncias adversas, com as pessoas, com as complicações das pessoas, com as suas próprias, com o mix entre os problemas dos outros e os seus. E quando você libera perdão, você vai se libertando. Você vai se soltando. Quando você libera perdão ou pede perdão, você vai aprendendo a se arrepender dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do seu querer. Aprender a ouvir o discipulado e se submeter. Oh, coisa difícil. Ouvir e se submeter. A gente gosta de falar. Você sabe ouvir? E tem gente que sabe ouvir, mas não bota em prática. A pessoa boa de ouvir, ela fica quieta, ela presta atenção, ela até anota, mas não pratica. Então, saber ouvir e praticar é se colocar no lugar de quem aprende. E é no deserto que o Senhor vai tratar isso com a gente. Claro, se você aprende a amar e aprende a pedir perdão e liberar perdão, aprende a ouvir, você vai também aprender a falar. Então, saber ouvir e saber falar é um processo importante de crescimento. O item 4 é tratar as feridas. Pensa, existe uma série de feridas na sua alma, dores, feridas emocionais, crenças, pensamentos, tem vontades estabelecidas no seu coração, na sua mente, que tem a ver com seus traumas, tem a ver com problemas da sua história. E não tem a ver com pecado. Então, se você foi rejeitado uma vez, 10 vezes, se você sofreu um processo de rejeição, é assim que você sente.
É assim que você pensa. E sempre que o relacionamento cria um pouquinho de tensão, a sua leitura é desse lado. A sua percepção, o seu sentimento estão me excluindo. Essa pessoa não se importa comigo. Então você vai se sentindo assim, se alimenta disso, e isso é de mim, por mim, para mim. Isso não te liberta. Então, todo o meu livro Oficina de Cura Interior, né? Como é que Deus trata as nossas feridas emocionais? Tem que aprender a usar o princípio do perdão, liberar perdão, pedir perdão, aprender a ouvir e aprender a localizar essas feridas. Quando é que isso está comandando a gente? E, por último, crescer na fé. O que a fé tem a ver com a alma? A nossa mente, ela tem dois andares, o consciente e o inconsciente. E em toda a sua mente tem uma estrutura do seu sistema de crenças. Tudo que você acredita está no seu consciente e também no inconsciente. Você não vê o conjunto das suas crenças. Todas as suas crenças. E a gente tem fé. Você tem fé. Por isso você está aqui. Você tem fé. Por isso você busca Deus. Então a sua fé é uma crença muito importante. E é real. Poderosa. Só que o problema seu, o meu problema, é que a minha fé real, pequenininha. A sua fé é pequenininha. Ela é real, ela é poderosa, mas ela é... Como assim, pastor? Jesus falou para os discípulos, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria este monte, sai daqui e planta colar. Me lembro que eu era novo convertido e eu tinha umas reuniões lá. Todo dia de tarde tinha reunião. Eu estudava de manhã, estava no segundo ano do científico, naquela época do ensino médio, e eu ia na reunião todo dia que tinha reunião, eu ia. Aí era reunião, busca, poder, dons e tal. Aí um dia era uma reunião, eu saí da reunião assim, com a presença de Deus. Era lá em São Francisco, numa casa lá em São Francisco, em Niterói. Aí eu fui andando para a praia de São Francisco para poder ir pegar o ônibus para minha casa. E olhei uma montanha. Em frente à praia de São Francisco tem uma montanha de pedra, chama Morro da Viúva. É uma montanha de, sei lá, 100 metros de altura, um gigante de pedra. E eu lembrei da palavra de Deus, se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte. E eu falei para o monte, você sai daí e planta lá no meio da Baía de Guanabara. Tá doido, pastor? Eu estava mesmo. Eu era bem doido. É claro que o monte não saiu. Por que o monte não saiu? Porque eu não cria. Eu achava que eu cria. Então, a gente não vê que a nossa crença, o nosso conjunto de crenças, tem fé, ideias mágicas, que é pensamento mágico. Pensamento mágico é a fantasia. Pensamento mágico é o pensamento infantil, mas é um tipo de crença que muitas vezes você confunde com fé. Naquele momento, eu estava cheio de mim mesmo e disse,
montanha, sai daqui, vai para lá. Claro, que se a montanha tivesse saído, ia dizer, olha, fui eu, hein? De quem ia ser a glória? Não, fui eu que botei esse monte daqui para lá. De mim, por mim, para mim. Então, quando você passa na tribulação, os seus pensamentos mágicos, que ativam a sua fé, eles viram o jogo e eles vão para o outro lado. Porque no conjunto das nossas crenças tem uma terceira crença que é apistias. O que é apistias, pastor? É um verbo no grego, em grego é negação, pistias é crença. É um verbo que é traduzido por incredulidade. Você tem fé, você tem ideias mágicas e você tem incredulidade. E veja bem, sua fé é menor do que a do grão de mostarda, embora ela seja real e poderosa. Mas suas ideias mágicas são maiores. E sua pistias é muito maior do que você pensa. Tem a ver com seu inchaço. Suas crenças têm a ver com de mim, por mim, para mim. Como é que Deus trata nossas pistias? Como é que Deus trata nossas ideias mágicas? Na tribulação. Na hora que vem a tribulação, a sua fé é provada. E o inimigo vem no pé do seu ouvido e diz, está vendo? Olha o que Deus deixou você passar aí, olha aí. Olha que encrenca. Tem jeito para você não, rapaz. Mas você lembra da palavra do Senhor. Eu sou salvo pela graça, lavado no sangue, eu vou prosseguir, eu vou guerrear. Não, você não vai passar, você não vai resolver, você não vai superar. Então, na hora da tribulação, a ideia mágica e a apistias se aliam em antagonismo, em oposição à sua fé. Mas você persevera. E você se arrepende das suas ideias mágicas. Você desincha, você busca o Senhor. E o Senhor te dá livramento. E quando Ele te dá livramento, você olha para trás e fala, puxa, Deus está comigo. A sua fé cresce. Normalmente a gente pensa assim, eu queria que o Senhor mandasse no retiro uma porção de fé muito poderosa sobre mim, porque aí eu dava um salto de fé. Isso é pensamento mágico, isso é fantasia. Mas quer dizer que então no retiro sua fé não vai aumentar? Claro que vai, mas a nossa fé, ela cresce dentro das ideias mágicas, das apistias, quando a gente se arrepende das crenças falsas do coração, as crenças enganosas da nossa alma. Então, suas dores, suas frustrações com Deus, com a igreja, com os irmãos, tudo que você passa, que o inimigo fica, ó. Se você perdoa, se você pede perdão, se você aprende a ouvir, se você aprende a ouvir o Senhor vai trabalhar isso tudo para desarmar as suas crenças que estão ligadas a você mesmo, para conectar as suas crenças nele, por ele, para ele. Você vai crescer em fé. E no fundo, tudo isso é Deus preparando a gente para a glória, preparando a gente para a eternidade, preparando a gente para Canaã. Amanhã nós vamos ver como é entrar em Canaã.